Bom, Vitor, obviamente a gente tem que destacar aí o que o ministro Queiroga fez, não apenas durante a live que ele respondeu aí nossas perguntas, mas o que ele fez hoje durante o dia com a coletiva para explicar a nova diretriz do Ministério da Saúde de excluir crianças e adolescentes da vacinação, né? Exatamente aí uma nota embasada na ciência, já que falam tanto em ciência, uma nota do Ministério da Saúde muito responsável. Eu confesso aqui, abro um parênteses, que como mãe eu fiquei muito contente de ver aquela nota, porque nós que conversamos muito com médicos, não apenas no Brasil, Dr. Zeballos, Paulo Porto, doutora Mayra, etc., mas também médicos lá fora, eles enaltecem exatamente, primeiro, dois pontos que o ministro Queiroga disse que vale a pena a gente começar a destacar, que é os estudos sobre imunidade natural, o presidente até tocou aí nesse assunto, né, os anticorpos neutralizantes de quem passou pela Covid. Já há estudos aí que mostram que esses anticorpos eles podem ser até 6 a 7 vezes maiores do que quem é vacinado. Esses dados são de estudos que vêm de Israel, então é necessário aí que a gente comece a falar sobre imunidade natural também, porque isso vai contra esse projeto aí de tirania de passaporte sanitário. Então, essa nota de hoje do ministro Queiroga e do Ministério da Saúde foi uma nota muito responsável, que mostra liderança no mundo em relação à proteção às crianças e adolescentes. Mais uma vez, a gente ressalta que as vacinas são importantes para outros grupos de idosos, pessoas com comorbidade, até crianças com comorbidade, mas todos os estudos até hoje aí mostram que as crianças saudáveis, elas passam pela doença de uma maneira muito branda. Isso também foi especificado na nota, assim como ressaltar também, como também foi colocado na nota, que a própria OMS não recomenda a vacinação para crianças e adolescentes. Interessante a gente falar sobre o passaporte sanitário. Semana que vem, amanhã, a gente vai falar sobre isso também, mas uma história rápida aqui de cunho pessoal. Eu tenho um amigo que mora na Califórnia e ele viaja bastante para o Texas, para os Estados Unidos. Ele trabalha com importação e exportação e ele foi vacinado, ele vacinou com 2 doses aí, não sei de qual vacina, mas foram 2 doses, e ele essa semana atualmente está com Covid. Ele testou positivo para Covid-19. No entanto, ele tem o passaporte para continuar viajando. Então, o que adianta você ter a carteira de vacinação? Obviamente que ele não está viajando, ele está em casa de quarentena, mas ele relatou isso comigo. Ele é um americano que fala português muito bem, então ele acompanha os pingos e ele relatou isso. Eu, com Covid, eu posso viajar, eu posso entrar em avião, eu posso viajar em voos domésticos dentro dos Estados Unidos, porque eu tenho o cartão completo de vacinação. No entanto, eu posso aí contaminar outras pessoas com a doença. Ou seja, esse passaporte que o Eduardo Paes quer estabelecer no Rio como uma diretriz obrigatória é absurdamente insano e tirânico. Isso não segura ninguém de contaminar, de passar a doença para outras pessoas. Outro ponto importante que eu também achei interessante o ministro dizer, e aqui anotei as aspas dele, não precisa de vacinas para as crianças voltarem para a escola. E isso, obviamente, essa declaração é embasado também em ciência. Eu estava vendo aqui, Suécia, vacinas para crianças e adolescentes. A Suécia, abaixo de 16 anos, só com comorbidade. África do Sul, acima de 18 anos. A Rússia, acima de 18 anos. A Índia, acima de 18 anos. O Reino Unido também com restrições. Ou seja, o Ministério da Saúde, a nota hoje foi pautada em ciência e nos últimos estudos. Nada impede que essa nota técnica seja atualizada, mas hoje o Ministério da Saúde mostrou aí muita responsabilidade.
E duas coisas para finalizar, que desde o ano passado, antes mesmo da primeira leva de vacinação aí nos Estados Unidos e na Inglaterra, ali em dezembro, meados de dezembro, Estados Unidos precisamente 15 de dezembro de 2020, mesmo antes disso, nós comentamos aqui nos Pingos várias vezes o contrato draconiano aí da Pfizer, que joga todas as responsabilidades sobre, em relação às reações graves ou leves da vacina nas pessoas. Obviamente, o presidente sabe muito bem que isso pode cair em cima dele, a culpa pode cair em cima do governo federal. Então, essa nota de hoje foi muito importante. Para finalizar, as pessoas estão me perguntando os nomes de dois médicos que eu citei aqui mais cedo nos Pingos. O doutor Robert Malone, que foi o inventor do RNA mensageiro, e o epidemiologista de Harvard, Dr. Martin Kulldorff. Os dois absolutamente pró-vacinas, trabalham com vacinas há muitos anos e são críticos ferrenhos aí dessa vacinação em massa desenfreada em crianças e adolescentes. Exatamente, Dr. Robert Malone, o inventor do RNA mensageiro, ressalta, porque essas crianças estão em formação, os corpos estão em formação e não há estudos conclusivos sobre as reações a longo prazo, né, os efeitos a longo prazo nos corpos dessas crianças e adolescentes assim que eles entram na fase adulta. Então é isso, Vitor.